Que Deus nos dê a inteligência com sabedoria. Nós estamos fazendo a nossa leitura da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Estamos trabalhando a primeira questão. E essa primeira questão, eles envolvem 10 artigos. Hoje vamos ver os artigos 6 e 7 da primeira questão, que parte da proposição: a doutrina sagrada, o que ela é e qual o seu alcance. Como dizia, ele divide esta proposição em 10 artigos para poder responder. Hoje nós veremos o artigo 6º, que se pergunta: a doutrina sagrada é uma sabedoria? Depois veremos também o artigo 7º. Qual é o sujeito da doutrina sagrada? Então, artigo 6º. E coloca então essa proposição para o artigo 6º. Quanto ao 6º artigo, assim procede. Parece que essa doutrina não é uma sabedoria. Lembrar que a palavra sabedoria, sofia, pode lembrar a palavra filosofia. Agora, a doutrina sagrada, ela é uma sabedoria? É isso que ele vai tentar responder. Ele vai trabalhar primeiro com 3 teses, negando que a doutrina sagrada seja uma sabedoria. Na primeira, ele afirma: na verdade, uma doutrina que toma seus princípios fora de si mesmo não merece o nome de sabedoria. A missão do sábio consiste em ordenar e não em ser ordenado. Está no livro primeiro da Metafísica, no caso aqui de Aristóteles, onde ele vai buscar argumentação para sustentar essa posição de que a doutrina sagrada não é uma sabedoria. Ora, essa doutrina toma fora seus princípios, como fica claro pelo já exposto. Logo, a doutrina sagrada não é uma sabedoria. A segunda tese que ele usa para expressar que a doutrina sagrada não é uma sabedoria: além disso, compete à sabedoria estabelecer os princípios das outras ciências. Daí o título de cabeça das outras ciências, no caso a filosofia, o que lhe atribui o livro 6º da Ética, também agora Aristóteles. Ora, a doutrina sagrada não estabelece os princípios das outras ciências. Conclusão: logo, não é uma sabedoria. Ele coloca mais uma terceira tese, que nega que a doutrina sagrada seja uma sabedoria. Ademais, essa doutrina se adquire pelo estudo. Ora, a sabedoria tem-se por infusão. Eis porque é contada entre os 7 dons do Espírito Santo, como se vê em Isaías, capítulo 11, versículo 2.
Logo, a doutrina sagrada não é uma sabedoria. Então, ele também busca argumento na própria Escritura para dizer que a doutrina sagrada não é uma sabedoria. Nós vamos ver que quando nós tratamos de alguns argumentos sobre determinadas teses, que muitas vezes quando busca na própria Escritura, existem realidades que podem afirmar, existem realidades que podem negar. Então, por isso que nós não devemos nunca, em nenhum momento, absolutizar um texto, porque existe o outro que vai também dar uma outra perspectiva, mas sempre a partir do contexto que ele é escrito. Então, no caso aqui, ele cita o profeta Isaías para justificar, lá que a doutrina sagrada não é uma sabedoria. Agora ele vai trabalhar a antítese, mostrar que a doutrina sagrada é uma sabedoria. E diz assim: no início da lei, o Deuteronômio declara, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Esta é a nossa sabedoria e o nosso modo de entender aos olhos dos povos. O Deuteronômio trata a revelação como sabedoria. Agora, diante desta antítese, Santo Tomás dá a síntese, a sua resposta, diante das três teses e depois da antítese que ele colocou. Respondo: essa doutrina é por excelência uma sabedoria. Então, a doutrina sagrada é realmente uma sabedoria. Entre todas as sabedorias humanas, ela é a sabedoria. E isto não apenas num gênero particular, mas de modo absoluto. Compete ao sábio ordenar e julgar. O julgamento das coisas inferiores se faz mediante uma causa mais elevada. Assim, o sábio, em qualquer gênero, é aquele que toma em consideração a causa suprema desse gênero. A origem da sabedoria tem uma causa suprema. Por exemplo, no gênero da construção, o artífice, que preparou os planos da casa, seria o arquiteto da casa, merece o título de sábio, de arquiteto, em relação aos técnicos inferiores e incumbidos da talha das pedras ou do corte das madeiras. Eis porque se diz na primeira carta aos Coríntios, então, novamente ele vai buscar toda uma argumentação na carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Como bom arquiteto, lancei o fundamento. Tratando-se da vida humana em seu conjunto, o homem prudente será chamado sábio quando ordenar os atos humanos ao devido fim, como se diz em Provérbios. A sabedoria é prudência para o homem. Provérbios, capítulo 10, versículo 23. Por conseguinte, quem considera simplesmente a causa suprema de todo o universo, que é Deus, a causa suprema de todo o universo, merece por excelência o nome de sábio. O reconhecimento de Deus como causa suprema, origem de todo o universo, este também é chamado de sábio. Sábio por excelência. Eis porque, como se lê em Agostinho, o argumento agora é patrístico. A sabedoria é chamada o conhecimento das coisas divinas. Ora, a doutrina sagrada trata muito propriamente de Deus, enquanto causa suprema, então a origem da sabedoria. A saber,
não somente do que se pode saber, por intermédio das criaturas, e que os filósofos alcançaram. Pois o que se pode conhecer de Deus é para eles manifesto, diz o apóstolo na carta aos Romanos. Então, essa carta aos Romanos, que ele cita aqui, Romanos capítulo 1, versículo 19. Mas também do que só Deus conhece de si mesmo e que é comunicado aos outros por revelação. Assim, a doutrina sagrada merece por excelência o nome de sabedoria. Agora ele vai trabalhar a resposta às 3 teses iniciais, que negavam que a doutrina sagrada era uma sabedoria. Quanto à primeira tese, deve-se dizer que a doutrina sagrada não toma seus princípios de nenhuma ciência humana, mas da ciência divina, que regula como sabedoria soberana todo o nosso conhecimento. Então, ela é superior. Quanto à segunda tese, deve-se afirmar que os princípios das outras ciências ou são evidentes por si, ou não podem ser provados, ou se provam por alguma razão natural, por outra ciência. Ora, o conhecimento próprio à nossa ciência é obtido por revelação e não pela razão natural. Por conseguinte, não pertence à doutrina sagrada estabelecer os princípios das outras ciências. Não é da competência, não é ela que deve responder isso, mas apenas julgá-los. Tudo que nessa ciência se encontrar como contrário à verdade da ciência sagrada deve ser considerado como falso. Conforme se diz na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Nós destruímos os raciocínios pretensiosos e todo o poder altivo que se ergue contra o conhecimento de Deus. Quanto à terceira tese, ele rebate dizendo: deve-se dizer que, como julgar é próprio do sábio, aos 2 tipos de julgamento correspondem 2 sabedorias diferentes. Pode julgar por inclinação, como quem possui um hábitus virtuoso, julga com retidão, que deve ser feito na linha deste hábitus, estando já inclinado nesse sentido. Eis porque se ensina no livro 10º da Ética de Aristóteles, que o homem virtuoso é a medida e a regra dos atos humanos. Mas existe outra maneira de julgar, a saber, por conhecimento. Como o instruído em ciência moral pode julgar os atos de uma virtude, ainda que não a possua. A primeira maneira de julgar quanto às coisas divinas é a própria sabedoria, dom do Espírito Santo, de acordo com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. O homem espiritual julga tudo. E também Dionísio, o Areopagita, e Hieroteu adquiriu a sabedoria não apenas estudando, mas experimentando o divino. A outra maneira de julgar pertence a essa doutrina e é conseguida pelo estudo, ainda que seus princípios lhe venham da revelação. Agora vem o artigo 7º. Deus é sujeito desta ciência? E ele então, quanto ao 7º,
assim se procede. Parece que Deus não é sujeito dessa ciência, isto é, da doutrina sagrada. Então ele vai provar que é. Como? Ele apresenta então duas teses que negam que Deus não é sujeito dessa ciência. A primeira diz: com efeito, toda a ciência, diz o filósofo, no livro dos primeiros analíticos, Aristóteles, pressupõe o conhecimento de um sujeito. O que ele é? O que o sujeito é? Ora, essa ciência não pressupõe o conhecimento do que é Deus, pois, segundo João Damasceno, um padre da igreja, doutor, é-nos impossível dizer, de Deus o que ele é, em razão do próprio limite do ser humano. Está usando essa tese para mostrar que Deus não é objeto da doutrina sagrada. Mas depois, na própria obra de São João Damasceno, ele vai mostrar que é também, mas aqui ele pegando uma parte dele. É-nos impossível dizer de Deus o que ele é. Logo, Deus não é sujeito dessa ciência. Segunda tese: tudo o que se trata numa ciência está compreendido em seu sujeito. Ora, na Sagrada Escritura encontramos muitas outras coisas além de Deus. Por exemplo, criaturas, costumes humanos. Logo, Deus não é sujeito dessa ciência. Agora ele apresenta a antítese, aquela que vai se opor à tese, as duas teses. O sujeito de uma ciência é aquilo de que se fala nessa ciência. Ora, na ciência sagrada fala-se de Deus. Daí seu nome, teologia, falar de Deus. Discurso sobre Deus. Logo, Deus é o sujeito dessa ciência. Agora, a síntese. Ele responde, então, Santo Tomás: Deus é o sujeito dessa ciência. Entre o sujeito de uma ciência e a própria ciência, existe a mesma relação que entre o objeto e uma potência ou um hábitus. Ora, designa-se propriamente como objeto de uma potência ou de um hábitus. Aquilo sob cuja razão todas as coisas se referem a esta potência ou a esse hábito, no caso aqui Deus. Por exemplo, o homem e a pedra se referem à vista como coloridos, uma vez que a cor é objeto próprio da vista. Ora, na doutrina sagrada, tudo é tratado sob a razão de Deus, ou porque se trata do próprio Deus, ou de algo que a ele se refere. Como a seu princípio ou a seu fim. Deus como princípio ou Deus como fim da teologia. Segue-se então que Deus é verdadeiramente o sujeito dessa ciência, o que, aliás, também se manifesta pelos princípios dessa ciência, os artigos da fé, que se refere a Deus. Ora, o sujeito dos princípios e da totalidade da ciência é o mesmo, pois a ciência está contida virtualmente em seus princípios. Alguns, no entanto, considerando as coisas de que trata esta ciência, e não a razão sobre a qual as examina, indicaram seu sujeito de modo diferente. Falam de coisas, ou de sinais, ou das obras da reparação, ou do Cristo total, isto é, a cabeça e os membros. Tudo isso é tratado nessa ciência, mas sempre em relação a Deus.
Agora responde às teses, né, que ele havia afirmado. Quanto à primeira tese, portanto, deve-se dizer, as teses são aquelas que negavam, né, que Deus era o princípio dessa ciência, o objeto, o sujeito dessa ciência. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, embora não podemos saber de Deus quem Ele é, por causa do limite da capacidade humana, contudo, nesta doutrina, utilizaremos, em vez de uma definição para tratar do que se refere a Deus, os efeitos que Ele produz na ordem da natureza ou da graça. Assim, como em certas ciências filosóficas, se demonstram verdades relativas a uma causa a partir dos seus efeitos, assumindo o efeito em lugar da definição dessa causa. Quanto à segunda tese, ele responde que negava que Deus é o sujeito da ciência sagrada, né? Que Deus é sujeito dessa ciência. E ele então responde: deve-se afirmar que tudo mais de que essa doutrina sagrada trata está compreendida no próprio Deus, o sujeito da doutrina sagrada, não como partes, espécies ou acidentes, mas como a eles se ordenando de algum modo. Então, né, nós vimos esses dois artigos, o artigo 6º e o artigo 7º, respondendo, né, a essas questões, no caso de Santo Tomás, né, que está tratando para nós sobre a ciência sagrada, se a ciência sagrada é uma verdadeira ciência ou não, né? E diante disto, ele desenvolve, né, a reflexão, né, buscando, né, responder a essas objeções e se posicionando diante dessas objeções. Então, a doutrina sagrada, o que é? Qual o seu alcance? Então, nós já vimos dos 10 artigos, 7. Fica nos faltando os 3 últimos, para entrarmos depois, mais tarde, depois que falarmos e dizer que essa ciência, a doutrina sagrada é uma ciência que tem como sujeito Deus, nós vamos começar com Deus único, né? Então, que Deus nos dê a graça e a sabedoria, a inteligência, para bem entender os seus mistérios, sempre na capacidade do limite do ser humano. Paz e bem a todos.